Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver agora alguns componentes a mais, tá? Na verdade vão ser uns 3 componentes novos, algumas estruturas novas. Então essa aula ela tende a ficar um pouco longa, tá? Então para que ela não fique tão longa, provavelmente nós vamos estar dividindo ela em duas partes. Então nós vamos fazer a primeira parte de um aplicativo agora aqui nessa aula e se não der tempo nós continuamos na nossa próxima aula, tá bom? Bom, então vamos entrar no app Inventor. Então naquele endereço ai2.appinventor.mit.edu. Ok, então abrimos aqui o nosso app Inventor e ele já abriu aqui na nossa lista de projetos, tá? Então você já sabe, se ele abrir um dos projetos de vocês, vai lá no menu projeto e escolhe a opção meus projetos, aí ele vai cair nessa lista. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar a nossa o nosso sexto aplicativo. Então vou clicar aqui no botão iniciar novo projeto, IFSP 06. Vamos dar um OK. Continuar. Bom, o que nós vamos fazer nesse projeto? Vamos aproveitar esse momento, né, que está todo mundo em casa, né, durante essa pandemia. Tem muitas pessoas que estão fazendo pedidos de comidas através da internet. Então nós vamos fazer um pequeno aplicativo bem simples, que a ideia é que ele calcule o valor de um lanche. Então a pessoa vai escolher qual pão ela deseja, qual hambúrguer e quais são os opcionais. Aí ele vai calcular o valor desse pedido, tá bom? Na verdade, ele só vai estar visualizando na tela, ele não está conectado na internet, não vai gravar em nenhum banco de dados. Então, somente para a gente ter uma ideia, né, de como funcionam alguns componentes novos que nós vamos precisar usar para desenvolver esse aplicativo. Então, primeiramente, vamos alterar o nome aqui da nossa janela, né, tá como Screen 1. Então, vamos aqui nas propriedades. No título, nós vamos colocar IFSP06, que é o número do nosso aplicativo. Vamos colocar aqui pedido, pronto. Ok. Então, vamos ver lá. Então, ficou IFSP06, pedido. Bom, então vamos pensar o seguinte. Como que a pessoa vai escolher? Nós não vamos deixar uma lista de possíveis lanches. Então, às vezes, quando você vai numa lanchonete, você lá tem o X-Burger, você tem o X-Salada, você tem o X-Bacon, você tem o X-Egg. E a ideia nossa que eu não vou ter nada disso. Eu vou permitir que a pessoa monte o seu lanche. Então, ela vai escolher que tipo de pão ela quer, que tipo de hambúrguer ela quer e quais os opcionais que ela quer inserir no lanche. Obviamente, o nosso objetivo não é fazer uma lanchonete completa, é apenas a gente ter uma noção de como funciona alguns componentes que nós vamos estar precisando, tá? Então, nós vamos colocar algumas opções apenas. Então, eu separei aqui algumas possíveis opções que eu coloquei aqui nesse bloco de notas só para vocês terem uma ideia, tá? Então, são esses daqui, ó. Então, a ideia é o seguinte, que eu tenho 3 possíveis tipos de pães. Então, eu tenho o pão francês, que ele vai estar custando R$2, vai aumentar no valor do lanche R$2, o pão de hambúrguer R$2,50 e o pão 4 queijos R$3, tá? Então aqui é o tipo de pão que a pessoa vai estar escolhendo. Ele pode escolher também o tipo de hambúrguer, então pode ser um hambúrguer de carne, vai aumentar R$5, de costela R$6, de picanha R$8, de frango R$5 e um vegetariano de soja com R$7. E nós vamos colocar alguns opcionais, então queijo vai aumentar R$1, presunto, digitei errado aqui, né? Presunto R$1, cebola 50 centavos, ovo R$1 e bacon R$2, tá bom? Então só para ficar uma coisa relativamente simples para a gente ter uma ideia de como funciona. Agora é importante o seguinte, para a gente ver a importância dos componentes que nós vamos estar escolhendo, o que nós vamos fazer? Nas aulas anteriores, de que maneira você colocava uma opção dentro dos nossos programas através de uma caixa de texto? Nós usamos caixa de texto e utilizamos botões. Só que a ideia aqui é o seguinte, quando a pessoa for selecionar o pão, ela não vai escrever qual tipo de pão que ele quer. O que eu quero fazer? Eu quero apresentar uma lista com os tipos de pães que nós temos disponíveis. Tá? Então ele vai escolher um deles. Então, ou é pão francês, ou é hambúrguer, ou 4 queijos. Então, na hora de selecionar o pão, é somente uma opção. Já no hambúrguer, a ideia é a mesma. Tá? Ele pode escolher uma dessas opções e somente uma opção.
certo? Então, até poderia pensar em criar mais de uma opção, não, mas a nossa ideia aqui que é, eu vou escolher uma dessas opções. Então, ele quer um hambúrguer de carne, de costela, de picanha, de frango ou de soja, um desses daí. Já os opcionais, ele pode colocar vários. Então, se ele quiser, ele pode colocar queijo, presunto, cebola, ovo e bacon. Pode colocar tudo, tá? E ele pode colocar somente queijo, pode colocar somente presunto ou não colocar nada, vai ficar só no pão e no hambúrguer, certo? Então, aí a critério do cliente, ele vai estar selecionando como que ele vai querer, tá bom? Bom, para isso, o que nós vamos fazer? Então, vamos voltar aqui para o nosso aplicativo. Nós vamos colocar aqui uma legenda. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma legenda aqui, vamos colocar tipo de um título. Aqui no texto desse título nós vamos colocar o seguinte, monte seu lanche, tá? Monte seu lanche. Vamos mudar o tamanho aqui dessa fonte, vamos colocar tamanho 20, vamos colocar uma cor de fundo aqui, vamos colocar a cor vermelha, a cor do texto vamos colocar branco, aqui embaixo. Vamos alterar a largura para preencher o principal, para ocupar toda a largura. E vamos centralizar o alinhamento do texto, centro. Bom, monte seu lanche, tá lá, certo? Bom, agora nós vamos colocar as legendas para ele poder escolher o tipo de pão, o tipo de hambúrguer. Então, primeiramente, vamos colocar aqui a primeira legenda. Então, nós vamos alterar o texto aqui. Vamos colocar aqui simplesmente bom, pode ser o seguinte, tipo de pão, tá? Tipo de pão, 2 pontos. Vamos alterar a fonte aqui para tamanho 20, ok? Tipo de pão. Embaixo, agora nós vamos escolher um tipo de componente que vai permitir que a pessoa selecione qual tipo de pão que ela deseja, tá? Então, não é um texto que ela vai digitar, ela vai escolher um tipo de pão dentro de uma lista. Então, aqui nos componentes, nós temos um componente aqui que é a lista suspensa, que vai nos permitir fazer isso. Então, ele vai mostrar, quando ele clicar no componente, ele vai mostrar uma lista e ele vai selecionar um item dessa lista. Então, vamos puxar aqui esse componente lista suspensa, aqui embaixo. Vamos alterar a largura deles, vamos colocar preencher principal, ok? E aqui existe um local para você colocar cadeia de elementos. O que é essa cadeia de elementos? São as opções que você vai colocar, as opções que vão aparecer nessa lista. Então, nessa lista, como que nós vamos estar fazendo? Nós vamos colocar cada elemento, nós vamos separar com vírgula. Então, nós vamos colocar o elemento 1, vírgula, elemento 2, vírgula, elemento 3. Então, cada um desses elementos vai aparecer com uma opção. Então, o que vai separar um elemento do outro é a vírgula, tá bom? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos aqui no bloco de notas, que nós tínhamos separado aqui os tipos de pães que nós temos, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou editar fora lá da cadeia de elementos, da propriedade cadeia de elementos, porque vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, eu vou selecionar esses 3 aqui, eu vou copiar aqui embaixo, para não estragar a lista ali em cima. Então, eu vou colocar assim, tá? Então seria o pão francês, o hambúrguer ou 4 queijos. E eu vou deixar como primeira opção aqui, escolha o pão. Então, vai ficar, escolha o pão, vírgula. Então, escolha o pão vai ser a primeira opção. Que, na verdade, é como se ele não tivesse selecionado nada. Francês, vou colocar mais 2 para a pessoa saber que é mais R$2. Aí, o hambúrguer, mais 2,5 para saber que é mais R$2,50. E 4 queijos, mais R$3, tá bom? Então, eu vou pegar todo esse texto aqui, vou dar um Ctrl C e vou copiar aqui dentro dessa propriedade cadeia de elementos. Então, vou dar aqui um Ctrl V. Eu podia ter digitado isso daqui, ó. Então, olha como ficou aqui dentro. Tá ficando bem pequenininho aqui, né? Ó, escolha o pão, né? Vírgula, francês. Então, escolha o pão seria a primeira opção. Depois, francês seria a segunda opção, né? Francês mais R$2 entre parênteses. Depois, hambúrguer mais R$2,50. 4 queijos mais R$3, tá bom? Bom, então estão todas as opções que nós queremos. Ok, tá pronto, certo? Isso daqui então é o tipo de pão. O próximo agora é o tipo de hambúrguer. Então vamos pegar aqui a legenda, vamos arrastar aqui para baixo e vamos alterar o texto para tipo de hambúrguer. Ok? Vou alterar para tamanho 20. Joia?
Bom, da mesma forma, nós vamos escolher de novo esse mesmo componente, que é o componente lista suspensa. Então, vamos pegar aqui o componente lista suspensa e vamos arrastar aqui para baixo. Então, novamente, vamos alterar a largura. Vamos colocar para ele preencher o principal. E agora nós vamos colocar aqui em cadeia de elementos cada um dos itens que ele tem, que ele pode estar selecionando. Então, vamos lá. Vamos voltar naquela lista, lá no bloco de notas. Vou pegar essas opções aqui de hambúrguer, vou copiar aqui embaixo. Tá? Dei um Ctrl C, dei um Ctrl V. No caso de vocês podem estar digitando item por item, inclusive vocês podem colocar outros itens que não estão aí. Bom, vamos colocar a primeira opção, que seria escolha o hambúrguer, vírgula, aí de carne mais R$5, vírgula, de costela mais R$6, vírgula, de picanha mais R$8, vírgula, de frango, de frango mais R$5, vírgula, e de soja. Então, essas são as opções. Então, selecionei aqui essas opções, Ctrl C, vamos aqui na cadeia de elementos dessa segunda lista suspensa. Então, vamos clicar aqui, Ctrl V, está aqui todas as opções. Então, todas as opções se encontram neste local. Então, as duas primeiras opções já estão prontas, que são o tipo de pão e o tipo de hambúrguer. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que escolher, colocar os locais, né, o local, para que a pessoa possa selecionar quais são os seus opcionais, né, quais são os produtos opcionais. Então, no caso, nós colocamos queijo, presunto, cebola, ovo e bacon. Então, agora é diferente. Nessas opções anteriores, a opção de pão, né, a pessoa poderia selecionar um tipo de pão apenas. Hambúrguer, a pessoa poderia selecionar somente um tipo de hambúrguer. E agora, já o opcionais, ela pode escolher um ou vários. Então, é um outro tipo de componente que nós vamos estar utilizando. Tá? Então, ele pode ir ticando cada um, tá, desse elemento que ele quiser colocar no seu lanche. Bom, então vamos lá. Primeiramente, vamos colocar a legenda aqui embaixo. Tá? O texto aqui dessa legenda, vamos colocar opcionais. Tá? Opcionais. Tamanho da fonte, vamos colocar tamanho da fonte 20, certo? Bom, então qual componente nós vamos colocar? Esse componente é essa daqui, ó, segundo componente aqui embaixo, chamado de caixa de seleção. Em inglês o pessoal chama de checkbox, tá? Então no caso aqui é caixa de seleção. Então vamos pegar esse componente aqui, arrastar aqui para baixo. Tá? Aqui abaixo de opcionais, vamos ver lá no nosso bloco de notas qual era a primeira opção. A primeira opção é queijo. Eu vou somar R$1. Então, vamos lá. Então, vamos alterar aqui a propriedade texto. Vamos colocar aqui queijo, abre parênteses, mais R$1, 1.00, certo? Então, tá aí o queijo. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho dessa letra aqui. Vamos colocar tamanho 18, ok? Então, ficou lá 18. Então, queijo seria mais R$1. Então, vamos colocar agora a próxima caixa de seleção. Vamos colocar aqui abaixo do queijo. Vamos alterar o texto. Vamos lembrar qual que é agora. Agora é presunto. Então, vamos colocar aqui. Presunto. Presunto quanto que é? Mais R$1 também. Mais R$1. Ok? Vamos alterar aqui o tamanho da fonte. Tamanho 18. Ok, então nós já temos os dois primeiros opcionais. Vamos colocar o próximo opcional. O próximo opcional aqui é cebola mais 50 centavos. Então, vamos colocar na caixa de texto, cebola mais 0,50, mais 50 centavos. E o tamanho nós vamos alterar aqui para 18. O próximo, ovo. Então, vamos pegar aqui outra caixa de seleção. Vamos colocar aqui abaixo. E aqui no texto nós vamos colocar ovo. Qual que é o valor do ovo? R$1 também. Mais 1.00. Ovo. Vamos alterar o tamanho. 18. E por último o bacon, que são mais R$2. Então, caixa de seleção. Arrasto para cá. E eu vou, em texto, eu vou colocar o valor, que no caso aqui seria... No caso é bacon, né?
mais 2,00. Então, seria mais R$2. Vou alterar o tamanho da fonte. Vamos colocar 18. Bom, um detalhe interessante aqui é o seguinte. Todos os aplicativos que nós fizemos anteriormente, nós utilizamos um componente botão para ele fazer um cálculo. Então, ele selecionava, escolhia as informações, se clicava no botão, ele fazia um cálculo. Nesse caso, nós não vamos colocar um botão. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Quando ele selecionar o tipo de pão, o tipo de hambúrguer, automaticamente ele vai alterando o valor do produto. Tá? Então, vamos supor, tipo de pão, R$1. Tipo de hambúrguer, R$5. Então, já vai mostrar 6. Aí ele coloca queijo, aí ele vai somar mais 1, 7. Presunto, mais 1, 8. Certo? Então, eu não vou precisar clicar. Somente no momento que ele seleciona um dos opcionais, ou tipo de pão, ou tipo de hambúrguer, ele já vai alterando automaticamente o valor do lanche. Tá? Então, essa vai ser a ideia. Então, o conceito é um pouquinho diferente. Então, vamos colocar aqui embaixo uma legenda. Tá? Nessa legenda aqui, nós vamos colocar valor total do lanche, 2 pontos. Vamos colocar a largura aqui, vamos colocar preencher principal. Vamos colocar aqui tamanho também 18. Vamos, alinhamento de texto, vamos centralizar. E vamos colocar aqui uma cor de fundo. Vamos colocar uma cor de fundo amarelo, certo? Podemos colocar também um negrito, ok? Então, o valor do lanche vai aparecer logo abaixo. Então, que componente nós vamos usar? Nós vamos usar também uma legenda. Então, nessa legenda aqui, nós vamos colocar tamanho da fonte. Até vou colocar um tamanho maior, vou colocar 24. Cadê? O texto, por enquanto, o valor é 00. Então, nós vamos colocar rcifrão 0.00. Tá? Então, por enquanto, o valor é 0. A largura, preencher principal. Alinhamento, centro. Podemos colocar aqui também em negrito. E vamos mudar a cor de fundo também. Então, essa cor de fundo aqui, vamos colocar um vermelho. E a cor do texto vamos colocar branco, certo? Então, quando ele for selecionando essas opções aí, ele vai deixar em branco. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, por exemplo, se ele selecionou o tipo de pão e não selecionou o tipo de hambúrguer, não dá para eu calcular o valor, tá? Porque esse lanche ele vai ter pelo menos um pão e um hambúrguer, tá? Os outros opcionais eu não preciso colocar, mas o pão e o hambúrguer, obrigatoriamente, ele vai ter que colocar, certo? Então, se ele selecionou o tipo de pão e não selecionou o tipo de hambúrguer, então ele vai dar uma mensagenzinha, ó, você tem que selecionar um tipo de hambúrguer. Se ele selecionou o tipo de hambúrguer e não selecionou o tipo de pão, então ele tem que dar uma mensagem dizendo para ele selecionar o tipo de pão. Tudo bem? Então nós vamos fazer um tipo de mensagem que vai ser uma janelinha que vai aparecer na tela do seu celular. Certo? Vai aparecer lá uma janelinha com uma mensagem e depois ele já apaga. Então, para isso, nós vamos usar um novo componente, que é o componente chamado notificador. Então, tem aqui do lado, tem esse componente chamado notificador. Então, nós vamos arrastar ele para cá. Observe o que vai acontecer. Ó. Vou colocar ele aqui na tela. Qualquer lugar da tela, soltei. Observe que ele veio aqui para baixo. Tá? Por quê? Esse componente é um componente que nós chamamos de invisível. Ele não vai aparecer na tela do celular. Na verdade, é um componente auxiliar que nós usamos para quê? Para ele poder mostrar uma mensagem. Mas a mensagem ela não fica direto na tela. Ela vai aparecer apenas em alguns momentos. Então, dessa maneira que nós vamos estar utilizando o notificador, tá bom? Bom, agora nós precisamos fazer o seguinte, uma coisa bastante importante. A priori, a tela do nosso programa já está pronta. O que nós precisamos fazer agora? Tá? Na verdade, é um algo a mais que nós podemos fazer para facilitar a nossa programação. Então, a primeira opção aqui, dessa lista suspensa, é o tipo de pão. Então, eu tenho a lista suspensa 1 e tenho a lista suspensa 2. Então, como eu vou saber qual é o pão e qual é o hambúrguer? Então, nós vamos alterar o nome desse componente. Tá? Então, eu selecionei aqui o primeiro, lista suspensa 1, que é o pão. Vou clicar aqui em renomear. Então, eu vou alterar para lista suspensa pão. Eu vou colocar sem acento. Lista suspensa pão, então eu vou saber que é o pão que estou selecionando. O tipo de hambúrguer. Tá? Então, aqui nós vamos renomear também essa propriedade. Em vez de ficar lista suspensa 2, será lista suspensa hambúrguer. Ok? Então, tá pronto. Agora, além desses,
nós temos vários opcionais aqui, ó, queijo, presunto, cebola, ovo, bacon, etc. Tá? Então, está tudo como caixa de seleção 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos alterar também o nome desses componentes. Então, em vez de caixa de seleção 1, nós vamos renomear, será caixa de seleção queijo. O 2, tá, o componente aqui, o que seria o 2, seria o presunto. Então, eu vou alterar para caixa de seleção presunto. Depois, o caixa de seleção, o terceiro seria cebola. Renomear, caixa de seleção, cebola. Depois, o quarto, que seria o ovo. Renomear, caixa de seleção, ovo. E por último, o caixa de seleção bacon. Então, renomear, caixa de seleção bacon. Ok? Então, a gente já sabe o que é o que. Agora, e por último também, neste local aqui onde está o 00, nós vamos estar colocando o valor do produto, tá? O valor do lanche que foi calculado. Então, aqui seria interessante a gente mudar. Aqui está como legenda 6, então vamos colocar aqui, vamos renomear. Em vez de ficar legenda 6, nós vamos colocar legenda valor lanche, certo? Então, está pronto aí a tela do nosso programa, ok? Será que está funcionando? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos testar inicialmente esse programa. Logicamente, toda a parte de cálculo nós ainda não fizemos, então nós vamos apenas rodar no celular somente para ver como que aparece essa lista suspensa e como nós podemos selecionar nessas caixas de seleção. Tá? Logicamente, o valor não está sendo calculado nesse momento, mas depois nós vamos fazer o cálculo desse valor. Então, vamos lá. Então, vamos lá no menu conectar. Vamos selecionar a opção assistente aí. Agora apareceu o QR Code, nós vamos abrir o aplicativo no celular para a gente poder ler esse QR Code. Bom, com o celular aberto, então vamos abrir lá o aplicativo MT, cadê ele? MT aí 2 Companion, está na terceira linha aí o primeiro componente. Vamos abrir ele. Vamos clicar no botão azul aí para ler o QR Code. Então, scan QR Code, então vamos lá ler o nosso QR Code. Ele já leu. Vamos aguardar ele abrir o nosso QR Code. Pronto, então está aí na tela do celular. Já tem o nosso aplicativo. Obviamente, tá, não vai dar mensagem nenhuma por enquanto. Então, observe que nós temos lá, tipo de pão. Tem lá, escolha o pão. Se eu clicar neste local, tá, em cima do escolha o pão, observe que vai aparecer uma lista com todas as opções de pães que nós temos. Então, pão francês, mais R$2, hambúrguer, mais R$2,50 e 4 queijos, R$3. Então, vou escolher, pode ser qualquer um, 4 queijos. Então, apareceu lá 4 queijos, R$3 aí na nossa tela. Depois, o tipo de hambúrguer. Vou clicar, aí nós temos as opções. Carne, costela, picanha, frango e soja. Então, eu vou escolher qual que eu quero. Então, por exemplo, vou escolher picanha, tá bom? E os opcionais. Então, eu posso clicar nos opcionais, ele vai marcar esses quadradinhos que estão aí, essa caixa de seleção. Então, eu marco. Então, está a caixa de seleção queijo selecionado. Presunto. Bom, por enquanto ele não está fazendo o cálculo, mas a ideia que é? Quando eu clicar nesses opcionais, automaticamente ele vai alterar o valor do lanche que está embaixo. Então, aí está 0,00. Então, cada um que eu for alterando, incluindo ou excluindo, ele vai alterando o valor do nosso lanche, tá bom? Então, vamos retornar para a nossa aplicação e vamos continuar o desenvolvimento do nosso programa. Bom, então aqui nós estamos dentro do nosso programa. Agora vamos fazer o seguinte, essa parte já está pronta, a parte de layout já está pronta, né? Agora nós vamos para a parte dos blocos, que nós vamos estar criando a nossa lógica. Então vamos lá para blocos. Bom, a ideia então o que é? No momento que eu escolho um tipo de pão, no momento que eu escolho o hambúrguer, no momento que eu seleciono um queijo, um presunto, por exemplo, então ele já vai refazendo o cálculo. Então, para cada vez que ele for selecionado alguma opção, ele já refaz o cálculo. Vamos voltar na tela inicial aqui só para vocês entenderem. Então, escolhi o tipo de pão, eu vou refazer o cálculo. Escolhi o tipo de hambúrguer, vou fazer o cálculo. Eu cliquei em queijo, vou fazer o cálculo. Cliquei em presunto, vou fazer o cálculo. Cliquei em cebola. Ou seja, todos os componentes, quando você alterar o valor, tá? Você selecionou ou desselecionou, você alterou um tipo de pão, alterou um tipo de hambúrguer, ele vai refazer o cálculo. Então, o que acontece?
Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 momentos diferentes, ele vai fazer o cálculo do valor do produto. Tá? Então, o que eu teria que fazer? Quando eu for alterar o tipo de pão, eu teria que fazer uma rotina para calcular o valor do lanche. Vou alterar o valor do tipo de hambúrguer, então eu vou executar uma rotina para calcular o valor do lanche. Eu cliquei em queijo, eu vou fazer o cálculo novamente. Cliquei em presunto, assim novamente. Ou seja, na verdade, eu teria que ficar repetindo um cálculo 7 vezes. Então, para isso, eu vou usar aqui um novo conceito, que é o conceito de procedimento. Então, o que é o procedimento? O procedimento é um trecho de código, tá? É um conjunto de ações que nós vamos estar executando com uma certa frequência. Então, nós vamos separar esse cálculo em algum local para que, no momento que for necessário, a gente possa estar chamando esse procedimento, tá bom? Então, para isso, nós vamos aqui nesses blocos laterais e vamos selecionar aqui procedimentos. Aí eu tenho dois tipos de procedimento. O primeiro procedimento aqui, eu consigo ter um valor e esse daqui ele gera um resultado. No nosso caso, nós não queremos resultado. Então, vamos pegar a primeira opção aqui. Aí eu vou dar um nome para o meu procedimento. Então, eu vou colocar aqui, calcula valor lanche. Então, esse daqui será o nome do meu procedimento. O que esse procedimento deve fazer? Ele deve fazer aquilo que nós estávamos falando. Ele vai verificar primeiro se você selecionou as opções e depois que as opções foram selecionadas, nós vamos fazer o cálculo propriamente dito. Então, inicialmente, o que eu preciso fazer? Se eu não tiver o tipo de pão e não tiver o hambúrguer, eu não consigo calcular o valor. Então, eu vou ter que verificar. Ele selecionou o tipo de pão? Selecionou o tipo de hambúrguer? Tá? Se não selecionou um dos dois, ele vai dar uma mensagem de erro. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui, nós vamos usar uma condicional, da maneira que nós tínhamos usado em aulas anteriores. Aquela para calcular se era melhor gasolina ou álcool, se para verificar se a pessoa foi aprovada ou não foi aprovada. Então, nós vamos estar utilizando um controle, uma condicional. Então, nós temos aqui esse se então. Bom, o que é se então? Como que eu sei, por exemplo, que o tipo de pão não foi selecionado? Se você for analisar, aqui, a primeira opção tem lá, escolha o pão. Escolha o pão, é a primeira opção. Na verdade, nós deixamos como uma opção, tá? A gente poderia deixar sem nada. Quando eu deixo sem esse escolha o pão, sempre vai pegar a primeira opção como sendo a pré-selecionada, certo? A gente poderia até deixar dessa forma, mas não foi essa a ideia, certo? Então, a gente deixou sem selecionar. Agora, uma coisa interessante, esse componente lista suspensa, cada opção ele dá um número. A primeira opção ele torna como número 1. A segunda opção, número 2. A terceira opção, número 3. E assim por diante. Tá? Então, a primeira opção, que é escolha o pão, ou seja, como se a pessoa não tivesse selecionado nada, a primeira seleção é automática, então qual vai ser o número dessa opção? É a opção 1. Então, nós vamos fazer essa verificação. Certo? Então, eu vou verificar o seguinte, se a primeira opção é igual a 1. Então, eu vou fazer uma comparação para ver se alguma coisa é igual a alguma coisa. Então, lista suspensa pão. É aquele componente que eu selecionava um pão. Então, eu vou verificar se o valor... observe que tem um componente chamado índice seleção. O índice seleção me retorna o número da opção selecionada. Tá? Então, se tiver lá na primeira, que é a escolha o pão, vai ser o número 1. Então, eu vou pegar isso daqui, jogar aqui dentro. Se for igual a 1, significa o quê? Significa que a pessoa não selecionou. Tá? Ele está na opção 1, que é a opção inicial. Então, opção inicial, então vamos lá. 1, vamos aqui no componente matemática, vou escolher o número aqui, e aqui dentro vou colocar o número 1. Certo? Então, tá aí. Bom, então, se a primeira opção, se do pão for igual a 1, eu tenho que dar uma mensagem, selecione o pão. Por quê? Ele não selecionou o pão. Para poder calcular, ele precisa selecionar o pão. E aí nós vamos usar aquele componente que nós incluímos, que é esse componente notificador. Então, esse componente notificador, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar uma mensagem. Na verdade, esse componente notificador, ele pode mostrar vários tipos de mensagem. Tá? Então, vamos voltar aqui nos blocos e vamos aqui embaixo procurar esse componente notificador. Está aqui embaixo, notificador. Observe que tem uma série de opções aqui em relação a notificador. Tá? Nós temos vários tipos de mensagem. Bom, nós não vamos entrar em detalhe aqui para saber o que significa cada tipo de mensagem, mas eu vou pegar essa primeira opção aqui, que é
mostrar alerta. Tá? Ele vai mostrar uma mensagem temporariamente na tela. Então, ele mostra a mensagem e sai. Ele não vai ficar aquela mensagem direto lá na tela. Tá? Então, eu vou pegar esse componente aqui, coloco aqui dentro. E aqui em aviso, eu vou colocar o texto que eu quero mostrar. Então, vou aqui em texto, né? Aqui do lado esquerdo, vou em texto e vou selecionar aquele bloquinho para a gente poder colocar um texto. Então, qual a mensagem que eu vou colocar aqui? Tá? Selecione um tipo de pão. Pronto, colocamos aqui. Então, se ele não selecionou um pão, então o que ele vai fazer? Ele vai dar uma mensagem que a pessoa tem que selecionar o pão, certo? Então, essa foi a ideia. Vamos colocar o seguinte, vamos colocar agora se ele selecionou o hambúrguer ou não. Então, aqui a gente pode, observe que você tem aqui esse comando C, então, nós podemos modificar esse comando. De que maneira? Eu posso fazer o seguinte, eu tenho o C, o então, né, e tenho o se não. O se não significa que essa opção ela é falsa. Então, se for verdadeira, significa que eu não selecionei o pão. Agora, se for falsa, significa que eu selecionei o pão. Aí ele vai para a segunda verificação. Ele vai verificar se a pessoa selecionou o tipo de hambúrguer. Então, eu vou vir aqui nesse botãozinho azul, que aparece aqui. E você tem aqui ó, o se não se e você tem o se não. No caso, nós vamos usar o se não se. Por quê? Porque nós vamos verificar agora se ele selecionou um tipo de hambúrguer. Então, eu vou colocar aqui dentro. Então, ele modifica a minha estrutura. Está aqui, ó, modificou a estrutura. Como nós já fizemos o anterior, eu vou aproveitar. Então, eu vou pegar esse bloco aqui anterior, certo? Observe que ele destacou aqui, que nós selecionamos. Vou dar um Ctrl C, vou clicar fora, vou dar um Ctrl V. Pronto. Aí eu vou colocar aqui dentro desse C. Ah, mas eu vou verificar o pão de novo? Não. Aí eu posso trocar aqui, ó. Eu vou alterar para hambúrguer. Então, lista suspensa hambúrguer. Ponto, índice de seleção igual a 1. Então, agora estou verificando se ele selecionou o hambúrguer. Tá? Se tiver no 1, significa que ele não selecionou o hambúrguer. Se ele não selecionou o hambúrguer, o que eu vou fazer? Vou dar uma mensagem dizendo que ele não selecionou o hambúrguer. Então, eu vou vir aqui. Vou copiar de novo, tá? Esse conjunto aqui de componentes, né, de blocos, e aqui dentro eu vou mudar a mensagem, selecione um tipo de hambúrguer. Ok? Pronto, selecionou o tipo de hambúrguer. Bom, se nós deixarmos desse jeito, ele não vai fazer nada. Por quê? Essa rotina aqui, para esse procedimento, calcula valor lanche, ele precisa ser chamado por alguém. Bom, quanto que vai ser chamado? Vai ser chamado quando a gente alterar o valor do tipo de pão, do tipo de hambúrguer, escolher cada um desses componentes aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui dentro do lista suspensa pão, existe um evento aqui, ó, chamado depois de selecionar, ou seja, depois que você selecionou, depois que você modificou um valor. Então, eu vou colocar aqui dentro, tá? Então, a pessoa foi lá, clicou no tipo de pão, certo? Aí o aplicativo identificou que ele alterou o valor, aí ele vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai chamar esse calcula valor lanche. Então eu vou vir aqui no procedimento e chamar, eu vou usar isso daqui, ó, chamar calcula valor lanche. Então se foi alterado, ele vem executa essa rotina aqui, tá bom? Isso para quem? Isso para a lista suspensa pão. Ele selecionou o pão. Agora eu vou fazer para o hambúrguer. Você tem também esse componente depois de selecionar. E nós vamos também chamar esse mesmo procedimento. Tá bom? Opa, desculpa, fiz errado aqui, vamos para o lixo. Chamar, tá aqui. Chamar, calcula o valor lanche. Pronto, certo? Bom, isso daqui, essa lista não está completa, tá? Esse procedimento não está completo. Aqui nós não estamos calculando, nós só estamos verificando se ele selecionou o pão, se ele selecionou o hambúrguer. Se ele selecionou o pão e o hambúrguer, depois nós vamos fazer o cálculo, tá? Mas por enquanto não vamos mexer no cálculo, vamos verificar se ele está fazendo essa verificação. Aqui, então, nós estamos chamando a mesma rotina. Então, imagine o seguinte, se nós não tivéssemos criado esse procedimento, então nós teríamos que ter todos esses testes deveriam estar aqui dentro, mais a parte do cálculo, e aqui dentro também, e depois para cada um dos opcionais. Então, dessa forma, facilita bastante a nossa programação, a nossa lógica, tá bom? Então, vamos verificar aqui se está funcionando essa aplicação até o momento. Então, vamos lá, assistente aí. Ok, então abrimos aí o nosso celular, vamos procurar lá vamos procurar aqui o MT, nosso aplicativo aqui, MT aí 2 Companion,
terceira linha aí. Vamos executar e vamos ler o QR Code. Pronto, já leu o QR Code. Vamos aguardar ele abrir, o aplicativo. Então tá lá. Observe que nós temos lá, então, escolha o pão, escolha o hambúrguer. Vamos escolher o pão, né? Lembrando que, quando a gente escolhe um pão, ele vai naquela rotina, né? Ao selecionar, e depois vai lá e vai executar aquele procedimento, calcula valor lanche. Tá? Aí ele vai verificar se o pão está selecionado, se o hambúrguer está selecionado. O pão nós vamos selecionar, só que o hambúrguer não estará selecionado. Então observe que ele vai dar um erro. Aí selecionamos a segunda opção e deu uma mensagem lá, selecione um tipo de hambúrguer. Ok? Porque nós não selecionamos ainda. Se eu selecionar agora um tipo de hambúrguer, tá? Costela, então observe que agora ele não mostrou mensagem nenhuma. Se eu mudar o tipo de pão, tá? Mudei o tipo de pão, né? Ele não mostrou nenhuma mensagem. Por quê? Porque agora tanto o tipo de pão quanto o tipo de hambúrguer já está selecionado. Tá bom? Então está funcionando perfeitamente da maneira que nós prevemos. Se eu pegar a primeira opção aqui, que é escolha o pão, ou seja, eu vou ficar sem uma opção de pão, então ele vai dar uma mensagem de erro, certo? Mesma coisa, se eu escolher tipo de hambúrguer, vai dar essa mensagem de erro, certo? Então, essa era a ideia inicial que nós tínhamos para o nosso aplicativo. Então, por enquanto, o que ele está fazendo? Ele está fazendo apenas uma verificação se o tipo de pão foi selecionado e se o tipo de hambúrguer foi selecionado. Depois desta verificação que nós acabamos de fazer, então agora sim ele vai verificar, ele vai fazer o cálculo do restante. Então ele vai somar o valor do pão, somar o valor do hambúrguer e somar o valor dos opcionais, de cada um dos opcionais, tá ok? Bom, pessoal, como era previsto, essa nossa aula aqui já ficou um pouquinho longa, tá? Ela já deve estar mais ou menos aí com meia hora, um pouquinho mais de meia hora. Eu não gostaria de fazer uma aula aí de 1 hora, que senão ficaria muito cansativa, tá bom? Então nós vamos parar esta aula por aqui e depois nós retornamos na próxima aula. Na próxima aula nós vamos concluir esse aplicativo, tá ok, pessoal? Obrigado, tchau, tchau.